Meus amigos, nesse vídeo nós vamos tratar de um assunto que muito acontece e se repete nos nossos dias. Você já percebeu que quando você recorre, no momento que você mais precisa, todos fogem, todos se escondem, todos fecham as portas? Está cada vez mais raro encontrar pessoas que queiram estender a mão para você na dificuldade. Está cada vez mais raro encontrar pessoas que queiram sentir a dor das tuas lágrimas ou dividir o peso da tua carga. Mas no capítulo 5 de Mateus, eu encontro uma história fascinante, onde Jesus recebe toda uma multidão com muitas necessidades e atende-os de forma maravilhosa. Fique comigo nesse vídeo e eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você. Vejamos o que a Bíblia diz em Mateus 5. E vendo as multidões, ele subiu a um monte. E quando ele estava sentado, aproximaram-se dele os seus discípulos. E ele, abrindo a sua boca, ensinava-os, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados ou abençoados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Meus amigos, somente nesses poucos versículos, nós podemos alcançar uma riqueza de detalhes, quando se trata de como Cristo recebe e abençoa todo um grupo, toda uma multidão. Em primeiro lugar, quando a Bíblia fala de multidão, a Bíblia não fala no singular. Nesse texto, a Bíblia fala do plural. Não era uma multidão, eram multidões que se reuniam na presença de Jesus naquele dia. Isso quer dizer que eram diferentes pessoas com diferenciados problemas, com diferentes causas. E diante de toda essa necessidade, a Bíblia diz que Jesus sobe em um monte alto para que possa olhar todas aquelas pessoas e assume uma posição de disponibilidade. Observe que Jesus ele não se esconde. Jesus ele não assume uma postura de quem não tem interesse pelas pessoas. Ele sobe em um monte alto como quem diz: daqui eu posso ver vocês e daí vocês podem me ver. Eu estou apto a recebê-los. Eu estou disponível para recebê-los. E ele se assenta em uma postura de paciência, em uma postura de interesse. Geralmente, na sociedade que nós vivemos um tempo onde está cada vez mais raro encontrar pessoas que tenham interesse pelo nosso problema. Talvez você que esteja assistindo esse vídeo esteja vivendo uma circunstância, uma situação onde você mais precisou, todos viraram as costas. Bateu em várias portas e nenhuma se abriu. Pessoas que você pensava que poderia contar, nesse momento você viu que não é verdade. Pessoas que viraram as costas, pois é muito comum você ver casos onde amigos que estavam na bonança não te acompanham no momento difícil. Mas diante desse texto eu vejo um Cristo. Jesus me ensina que no momento de nossa necessidade, Ele é o único que não fecha as portas. Ele é o único que não foge do nosso problema, mas Ele sobe em um local alto, como quem diz: eu estou disponível, você pode me ver, você pode me encontrar, e o teu problema está diante dos meus olhos. Através desse vídeo, seja alcançado por essa palavra. Você pode ter sido abandonado por muitos, mas Deus não te abandonou. Você pode não ter recebido a ajuda de muitos, mas Deus está disposto a te levantar e mudar a tua história. Ninguém pode ter aberto a porta para você, mas Deus ainda tem muitas portas para abrir na tua história, em nome de Jesus, o Filho de Deus. Segunda lição que eu aprendo nesse texto é que quando Cristo sobe em um monte, os discípulos se aproximam dele e ele abre a boca para ensinar. Por que os discípulos se aproximam? Porque discípulo sempre foi diferente de multidão. Todos nós sabemos que multidão ganha pela quantidade, discípulo ganha pela qualidade. Todos nós sabemos que a multidão ia para receber o que ele fazia, realizava. Os discípulos o seguiam por quem ele era. Veja que interessante. Quem era discípulo, quando Jesus se assenta em um monte, se aproxima dele. E eu queria que você guardasse nesse vídeo a palavra
aproximação, intimidade, porque a multidão embaixo queria o que Jesus realizava, mas os discípulos estavam interessados em uma aproximação, em uma intimidade com a pessoa de Jesus. Eu acredito que nesse vídeo, você que está assistindo, não foi chamado para ser mais um número em uma multidão, mas você foi chamado para ser um discípulo. E discípulo que é discípulo, preza acima daquilo que ele faz, preza por aquilo quem ele é. Então, os discípulos se aproximam porque quem é discípulo preza pela aproximação. Nesse vídeo, eu quero profetizar que você que por acaso está distante da presença de Deus, chegou o tempo de voltar a se aproximar da presença do Mestre. Ele ainda está disponível. Cristo abre a boca ensinando, dizendo: bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E aqui para essa multidão, Jesus faz um paralelo. Para essas multidões, ele constrói duas óticas. A ótica que rege o reino dos homens e a ótica que rege o reino dos céus. E ele começa dizendo: para o reino dos homens, talvez, para você alcançar, você tem que ser rico de espírito, próspero de espírito, grande de espírito. Mas para o reino dos céus, o segredo é ser pobre, porque deles pertence o reino dos céus. Veja que interessante. A característica comum de um pobre, por mais que ele omita a sua pobreza ou ele se esconda dela, no íntimo do seu ser, ele reconhece que é alguém necessitado, que não tem muitas vezes algum tipo de recurso, que não tem muitas vezes algum tipo de força ou poder. E o reino dos céus pertence aos pobres, pois é impossível você alcançar o reino dos céus sem antes você reconhecer a sua necessidade de um Salvador e de um Deus que tudo pode. Os soberbos não herdam o reino dos céus. Os orgulhosos não podem entrar no reino dos céus. O reino dos céus é para aqueles que reconhecem que precisam de um Deus. É para aqueles que reconhecem a sua dependência de um Deus que tudo pode. E ele continua dizendo: bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. Observe que nessa segunda bem-aventurança, Jesus não está dizendo que viveríamos uma vida sem lágrimas. Jesus não está garantindo que viveríamos uma vida sem a dor da lágrima, a dor do desespero, a dor de uma emoção negativa, mas ele nos garante consolo em meio às lágrimas. Ele está dizendo: felizes são os que choram, pois no reino dos homens chorar é sinônimo de fraqueza, chorar é sinônimo de falha. Chora quem não vence, chora quem não conseguiu, chora quem fracassou. E o homem geralmente tem vergonha das suas lágrimas, vergonha da sua dor. Mas olha o que Cristo está dizendo: no reino dos céus é diferente. No reino dos céus, bem-aventurados são os que choram, porque obtêm consolo. Em outras palavras, Jesus está dizendo: quando você chora, o homem julga as tuas lágrimas com um julgamento de derrota. Quando você chora, alguém olha e diz: ele perdeu. Quando você baixa a cabeça para chorar, alguém olha e diz: ele foi derrotado. Mas quando você chora em Deus, Deus não olha para você e vê um derrotado. Ele não olha para as tuas lágrimas e vê lágrimas de fracasso. Ele olha para as tuas lágrimas e diz: eu estou contigo, estou do teu lado, estou aqui para te consolar, eu estou disponível. E eu quero abrir um parênteses desse vídeo para profetizar para você que está assistindo. Em meio a essas tuas lágrimas, o consolo de Deus vai te alcançar. Em meio a essas tuas lágrimas, o julgamento humano pode ter dito que você perdeu, mas Deus diz que você é vitorioso. Ele vai te consolar, a situação vai mudar. E por fim, Jesus diz: bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Mas veja que interessante, mansidão nas leis que regem o reino dos homens nunca foi sinônimo de conquista. Alexandre o Grande, por exemplo, quando ele marca a sua história como um grande conquistador, a sua característica principal foi a valentia. Ele era um homem destemido e ele conquistou. Mas olha o que Jesus está dizendo: no reino de Deus, bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Ao contrário de timidez ou introspecção, mansidão não é alguém tímido.
Mansidão é alguém aberto, que permite ser tocado, alguém tranquilo, alguém calmo, equilibrado. Em outras palavras, Jesus está dizendo, para você herdar a terra, você tem que ser uma pessoa aberta ao toque, aberta ao conselho, aberta à sugestão. E era justamente isso que aquelas multidões estavam fazendo naquele dia. Eles estavam abrindo o seu coração para uma oportunidade de Jesus mudar as suas vidas. Então, receba esta palavra em nome de Jesus. Não seja alguém bloqueado, não seja alguém fechado, não seja alguém com o coração trancado, seja alguém apto para ouvir e ser abraçado pela presença de Deus. Sabe por quê? Porque em toda a história da Bíblia, sempre que alguém permitiu que Deus tocasse a sua história foi marcada por milagre. Eu lembro de Abraão, que permitiu que Deus tocasse a sua história e ele herdou a terra prometida. Eu lembro de Moisés, que permitiu que Deus tocasse em sua história e ele conseguiu arrancar o seu povo, o povo de Israel, que vivia escravizado no Egito, para uma terra onde eles dominariam, para uma terra onde eles seriam não escravos, mas um povo adquirido, um povo eleito. Quando eu vejo na Bíblia Sagrada a história de grandes homens que abriram o seu coração e deixaram Deus tocar na sua história, eu vejo Isaac, vejo Jacó, vejo muitos outros grandes homens que tiveram a sua história marcada por milagre. E assim acontecerá com a sua vida. Quanto mais você deixar Deus tocar, quanto mais você for manso em relação a Deus, a tua vida, grandes coisas o Senhor fará em tua história. Quando você encontra um animal doméstico, você entende que ele é domesticado pela facilidade de você o tocar. Quanto mais difícil o toque, menos doméstico esse animal é. Mas neste vídeo, eu acredito que o teu coração está sendo manso para com a presença de Deus. E quanto mais Deus te tocar, mais você vai conquistar a terra dos teus sonhos, a terra das promessas e principalmente a terra da eternidade. Receba esta palavra e eu tenho certeza que Deus vai mudar a tua história. Deus abençoe. Meus amigos, eu quero agradecer nesse término de vídeo a todos que ficaram comigo até aqui. Quero pedir, como sempre, que você se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe com o máximo de pessoas possíveis e se inscreva, ative o sino de notificação para que você seja notificado sempre que vier a postagem de um novo vídeo. Vai estar aqui a descrição, as nossas redes sociais, nos siga no Instagram e ore por esta causa. Em nome de Jesus, muito obrigado.